todo mundo conhece, mas eu também queria fazer um vídeo dele. E aí galera, beleza? O vídeo de hoje é sobre um livro que eu tenho certeza que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, que é o primeiro livro das Crônicas do Gelo e Fogo, A Guerra dos Tronos. Se você não vive nesse mundo e não ouviu falar na Guerra dos Tronos, ele é um livro de história épico, é uma história fictícia que conta a história do continente de Westeros. Esse continente chamado Westeros, ele é dominado por várias famílias, e a principal família desse primeiro livro é a família Stark. A família Stark, ela é protetora do norte do continente, que é onde se encontra a Grande Muralha. E assim como a família Stark, existem várias outras famílias que ajudam a defender o reino. Por exemplo, a família Lannister, que também é uma das principais do primeiro livro, ela protege o oeste e por assim vai, com várias outras casas. E como o próprio nome do livro já diz, A Guerra dos Tronos conta a história dessas famílias guerreando pelo poder e pelo trono do reino de Westeros. A história começa em Winterfell, que é onde vive a família Stark, que é no norte de Westeros, e eles estavam de boa lá, até que o rei Robert chega meio que de surpresa em Winterfell, que é onde vive a família Stark, para conversar com o Ned Stark, que é o chefe da família. Só que essa visita ela não foi por acaso. A mão do rei, que é o braço direito do rei Robert, ele foi morto e ele precisa de uma nova mão do rei para que ajude durante o reinado e seja como se fosse um vice-rei. E depois de muita relutância, depois de pensar muito, o Ned Stark acaba aceitando essa proposta do rei para se tornar a mão do rei e ajudar o Robert na administração do reino. Só que isso não é tão fácil assim, porque o rei Robert ele é casado com uma Lannister, que é como se fosse uma das principais rivais da família Stark. Aí você já pode mais ou menos imaginar o tanto de rolo que vai dar, e a partir daí começa um jogo sensacional de intrigas e guerras e matança desenfreada. Um livro sensacional de história mais ou menos medieval, que mistura fantasia, guerras e luta pelo poder de uma forma extraordinariamente fantástica. Falando sobre o livro em si, essa daqui é a versão que eu acredito que seja a única versão lançada no Brasil. Ela foi editada pela Leia. É uma versão muito bonita, as páginas são amarelas. O livro em si possui 591 páginas, e se você gosta de livros com mapa, ele também tem um mapa do continente de Westeros. É bem bacana você ver os personagens passando de uma cidade para outra e poder acompanhar no mapa, ajuda muito. Se não tivesse o mapa, com certeza o entendimento do livro seria prejudicado. E assim, é um livro espetacular, não é à toa que ele teve um boom com a criação da série pela HBO, que também é uma série fantástica, ela é super fiel ao livro. Eu pelo menos não lembro de nenhuma parte que, pelo menos a primeira temporada, que foi a que eu assisti, que tenha sido diferente de algum trecho do livro. A fidelidade realmente é impressionante, ainda mais em séries e filmes que costumam cortar tudo. Eles conseguiram colocar praticamente todos os fatos interessantes que tem no livro. O livro ainda é mais completo, mas a série também não deixa nada a desejar. Esse livro aqui foi engraçado porque li ele faz pouco tempo, logo depois que começou a modinha, e eu ainda não tinha assistido a série, porque eu assisti o primeiro episódio, mas eu acabei acho que ficando com preguiça de assistir o resto. E tem um amigo meu que ele leu acho que todos os 5 livros já publicados, e ele falava muito desse livro. Eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar e vou ler. Até que eu comprei e consegui ler essas 600 páginas em 4 dias e meio, a provas e trabalhos e várias outras coisas da faculdade que me tomavam muito tempo. Só que assim, você não consegue parar de ler. Não tem como parar de ler. Eu confesso que durante as primeiras páginas eu fiquei muito confuso, porque, como eu havia dito, eu não tinha visto a série ainda, e esse livro ele tem muitos personagens.
muitos personagens. E no começo é um pouco confuso, porque ele acaba falando o nome de vários personagens, introduzindo vários personagens na história, e ele não explica que os personagens têm apelidos. Aí eu acabei não entendendo um pouco o começo, mas logo a partir da página, sei lá, 70, 100, eu já comecei a ficar vidrado, já começa a pegar todo o andamento, todo o gingado da história, e acaba ficando sensacional porque você não consegue parar de ler. Os capítulos, eles não são separados por nomes específicos para o capítulo, sei lá, de alguma coisa que vai acontecer, ou alguma coisa do gênero. Eles são separados pelos nomes dos personagens em si. Então, começa a chegar na metade do livro, por exemplo, acontece alguma coisa muito interessante com o Ned Stark, que é como se fosse o protagonista do primeiro livro. Aí você fica querendo saber o que vai acontecer com ele logo, até que você olha os próximos capítulos e, tipo, só dali, sei lá, 6, 7 capítulos que ele vai voltar porque aparece o nome dele no capítulo. Aí você lê esses 6, 7 capítulos só pra ver o que vai acontecer com ele, que início já dá umas, sei lá, umas 50 páginas. Aí durante essa leitura dos 6, 7 capítulos, em um desses capítulos aconteceu alguma coisa muito interessante com outro personagem. Aí você deu o que aconteceu com o Ned Stark, mas também quer saber o que aconteceu com outro personagem. E aí você quer ler pra chegar e saber o que aconteceu com outro personagem, e começa a virar um círculo vicioso e você não consegue parar de ler. Foi assim que eu consegui terminar o livro, lendo de madrugada, até chegar no final e você falar, meu, eu preciso muito ler os outros livros. Só que eu mesmo estou me segurando muito, até mesmo para assistir a segunda temporada da série, porque eu tô com vários outros livros na fila de espera que fazia muito mais tempo, e eu preciso desses livros logo. Mas assim, A Guerra dos Tronos é fantástica. Ele é um livro relativamente bastante adulto. Se você achou que tem bastante cena de sexo na série, você não espera por aguardar o livro, porque ele é muito mais, vamos dizer assim, picante, e ele tem muitos mais detalhes. Então a leitura acaba ficando muito mais rica. Ele tem muitas cenas de guerra e de violência, e essas cenas são muito bem descritas. Então você se imagina no lugar dos personagens, e você se imagina vivendo a história junto com eles. Na verdade, os personagens são tão bem construídos que você acaba tomando as dores dos personagens. Eu, por exemplo, odeio a família Lannister, mas parece que eu já ouvi alguns spoilers que isso muda durante os outros livros. E parece que isso que é o bacana nas crônicas do Gelo e Fogo, que enquanto você acha uma coisa, que está acontecendo uma coisa com um determinado personagem, dali, sei lá, 10 capítulos, vai lá e muda totalmente, você muda totalmente a sua opinião sobre o que aconteceu. E como a Mariana, que tem um canal no YouTube também, ela comentou, os personagens, eles são bastante humanos. Isso quer dizer que, querendo ou não, você entende por que eles fizeram aquilo. Não que você aceite, mas você entende. E isso acaba trazendo uma narrativa muito real ao livro. E é isso que faz ele ser interessante. Ele não é uma história onde tem os bonzinhos e as pessoas do mal. Ele é uma história onde todo mundo é humano e todo mundo faz o possível para tentar sobreviver. E eu acho que por enquanto é isso. Eu com certeza tomei algumas notas vermelhas por causa desse livro. Uma dica, se você está em período de provas, não compre nenhum livro da série para ler, porque você com certeza vai deixar de estudar para a prova para ler esse livro, porque ele é realmente muito mais interessante do que qualquer coisa que eu li nos últimos tempos. Sempre que eu vejo alguém colocando alguma coisa no Facebook sobre, sei lá, comprei mais algum livro das Crônicas do Gelo e Fogo, 90% dos comentários é adeus provas, ou alguma coisa do tipo. Então, essa é a minha dica para vocês. Agora, se você está procurando alguma leitura que te prenda por longas e longas páginas, a minha dica é A Guerra dos Tronos. Começar pela Guerra dos Tronos e a partir daí seguir com os outros livros. Por enquanto, cada livro é uma temporada da série. A primeira temporada teve 12 episódios, se não me engano, que conta o primeiro livro. E a segunda temporada conta a história do segundo livro. Não li e não assisti a segunda temporada da série, porque eu tô esperando para conseguir ler o livro antes de assistir, porque eu acho que é muito mais interessante. E se você ainda não assistiu, leia o livro antes. A série é muito boa, mas se você ler o livro, você vai entender a série
Bom, acabou a bateria da minha câmera, vou terminar de filmar com o celular, mas se você ler o livro antes, você vai entender a série muito mais, vai entender muito mais sobre os personagens e vai ser muito mais interessante. Por enquanto é isso, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram se inscreva no canal e aguarde pelos próximos vídeos dos outros livros. Eu tô lendo 2 livros agora, que é A Breve História de Quase Tudo e o livro da Herança, do Eragon. Eu pretendo terminar mais ou menos em uma semana. Acho que semana que vem já tem uma nova resenha do Herança ou do Breve História de Quase Tudo. Então é isso e até mais.